A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Bom dia, tudo bem com vocês? E a lição de hoje é a lição 7, que tem por título Como Ficar Longe do Mal do Pecado. A leitura em classe está em Êxodo, capítulo 24, o versículo 32 ao 34. Antes de você começar a sua lição, como sempre eu falo, receba seus alunos com alegria, coloque um hino bem bonito para eles, para recebê-los, para que eles já cheguem vendo aquela motivação de alegria que vocês têm, que vocês são professores, olha, nota 10. E aí, depois que vocês recebê-los, aí você vai colocá-los para orar, depois para cantar, não é? Se tem alguma criança que queira agradecer algum hino, alguma bênção, aí você coloca ele para agradecer. Depois você também vai o quê? Fazer o recolhimento das ofertas, para que eles também tenham aquele propósito de trazer a sua ofertinha para a casa do Senhor, não é? Aquele compromisso. E aí você começa a sua aula. O objetivo da nossa lição de hoje, professor, é levar os alunos a entender que obedecer às regras, especialmente à palavra de Deus, nos livra de todo o mal. E o ponto central está em obedecer à palavra de Deus, nos ajuda e nos mantém longe do mal. Sempre falando da obediência à palavra de Deus. E a memória em ação está escrita aqui na Bíblia, no Salmos 119 e o versículo 11. Aí você pede para eles repetirem com você, com a Bíblia aberta, que é muito importante manusear a Bíblia para seus alunos. Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aí depois que você lê na Bíblia, aí você vai para o seu visual. Eu preparei o visual hoje, já que fala sobre a palavra, na minha Bíblia aqui de EVA. Então, eu coloquei aqui, ó, dentro da minha Bíblia de EVA, o meu versículo, memória em ação. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Aí você pede para ele repetir umas 2 vezes. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. E aí, depois que eles gravarem esse versículo, você pode perguntar, quem sabe, sem olhar, sem ler o versículo, para que depois vocês possam também premiá-los, tá certo? E aí eles vão se preocupar em aprender o versículo, memorizar para ganhar o brindezinho. Isso é muito importante porque estimula a tua aula. E aí, depois que você lê essa memória em ação, não é? Você pergunta para ele, professor, a palavra de Deus é para guardar dentro de uma caixinha e deixar lá no guarda-roupa? A palavra de Deus é para colocar na caixinha dos brinquedos e deixar para lá? A palavra de Deus é para guardar dentro do seu guarda-roupa e deixar lá para depois você nem mais ligar para ela? Não. Aí você vai dizer para sua criança que você deve guardar a palavra de Deus no coração. Eu trouxe esse coração aqui, que foi uma ideia. Você pode fazer também para você trabalhar com suas crianças. Porque guardando a palavra de Deus no coração, olha o coração como fica branquinho. Esse coração branquinho, ele reflete o quê? Pureza. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, o nosso coração é puro, não tem maldade, não tem raiva, não tem inveja, não tem tristeza. É só um coração limpo, puro e feliz. Então, se você quiser também fazer um visualzinho desse, não é, para você mostrar para sua criança, é bom porque a criança ela atrai muito pelo visual, pelo colorido. Então você capricha aí num visual bem legal para que sua criança ela venha entender que é muito importante guardar a palavra de Deus no coração, para que a gente não venha pecar contra Deus, porque guardando a palavra no coração, a gente está cultivando tudo de bom para nossas vidas, tá certo? Então isso aí você pode preparar esse visual para você trabalhar junto com a sua criança. Como eu já falei sobre a memória em ação, né? A gente já falou também, anteriormente, em outras lições, sobre os 10 mandamentos. Mas hoje a gente vai só falar um pouco sobre a quebra da aliança que Moisés fez, porque ele viu a infidelidade do povo de Deus para com a palavra de Deus.
você tem que passar isso para seus alunos, que ele pode até dizer assim, mas tia, ô tio, a gente já viu essa lição dos 10 mandamentos, mas aí você vai dizer, não, é agora, a gente vai reforçar o que foi que aconteceu com os 10 mandamentos, porque o povo não quiseram obedecer à palavra de Deus. Então, explicar para eles que muitas das vezes é necessário eles receberem um não do pai, um não da mãe, porque quando a mamãe e o papai diz não, normalmente é para o nosso bem. Aí você explica para eles que muitas das vezes, quando Deus diz não para a gente, é para o nosso bem também. Mas aí aquele povo hebreu, o povo de Deus, não quiseram receber o não de Deus, só queria receber o sim. E muitas das vezes a gente pode até ter problemas futuramente porque a gente só quer aquilo que a gente quer, mas não é tudo como a gente quer. Explica para teu aluno, professor. Imagina que se o mundo não houvesse regras, como que seria, né? Principalmente o trânsito. Se o trânsito não houvesse regras, misericórdia, professor. O que era que poderia acontecer? Aí você passa esse exemplo para seus alunos. Explicar também que o povo de Deus, ele precisa de regras, de orientações, e ele precisa viver de exemplo para outras pessoas. Imagina, professor, a gente é crente na igreja, lá na rua a gente faz tudo errado. E aí, o povo do mundo vai olhar para a gente e vai dizer assim, cadê? Não aprende tanto na igreja, por que não pratica aquilo certinho? Então, explica para teu aluno que aquilo de bom que ele aprende na igreja, ele tem que levar para fora também, para a escola, para um parque, para um shopping e até dentro da casa dele. Então, fala para ele sobre os 10 mandamentos, não é? Que Deus enviou para o povo seguir. Só que o que aconteceu? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei, escrevendo ali os 10 mandamentos, o povo de Deus viu que Moisés estava o quê? Demorando muito. Então, o que foi que o povo fez? Explica para teu aluno. Que o povo se desesperou. Ah, Moisés não vem mais. Moisés está demorando. Ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos se juntar com o povo egípcio. E o que foi que eles fizeram? Construíram o quê? Um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro como se fosse um Deus para ele. Isso está certo? Você pergunta à sua criança, isso está certo? Adorar a um bezerro de ouro que nem vê, que nem anda, que nem fala, que não faz nada por ninguém. Mas o povo fez isso, o povo de Deus. E aí, quando Moisés voltou do Monte Sinai, que viu aquele povo adorando aquele bezerro, Moisés ficou alegre? Será que ficou? Você pergunta para seu aluno, para sua criança. Moisés ficou muito triste. E o que foi que Moisés fez? Aí você vai mostrar, ó, eu fiz esse exemplozinho aqui das tábuas da lei, eu imprimi na internet e trouxe para dar só uma ideia para vocês. Aí vocês podem fazer até melhor para mostrar para seus alunos que as tábuas da lei eram escritas em pedras, não é? E Moisés ficou tão triste com aquela situação, que Moisés quebrou a aliança. O que foi que Moisés fez? Ele quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou. Então, quando ele quebrou, Moisés saiu dali e ficou o quê? Muito triste com aquilo. Muito triste mesmo. E Deus ficou mais triste ainda. Então, Deus, ele é muito misericordioso. Passe para a sua criança que Moisés orou novamente a Deus. Orou, clamou, conversou com Deus, chorou. Imagino o que foi que Moisés, ele não ficou ali angustiado, mas o povo que foi adorar aquele Deus, aquele bezerro de ouro, eles sofreram consequência pelo pecado. Então, professor, é importante você passar para a sua criança que as nossas desobediências, os nossos pecados, a gente tem que passar por uma consequência, tem que pagar por isso. Então, o povo pagou por esse pecado, né? Mas pelas misericórdias de Deus, Moisés orou e aí ele escreve novamente os 10 mandamentos. Então, eu trouxe para vocês os 10 mandamentos em tirinhas, como a lição sugere. Aí eu fiz aqui, ó, os 10 mandamentos e vou trazer essa ideia para você, que você pode fazer em tirinhas os 10 mandamentos e colocar uma figurinha na ponta para que depois eles possam receber essas tirinhas com cada um com seu mandamento e eles vão fazer tipo um marcador de Bíblia, ó. Vê como fica bem interessante. Aí pega a Bíblia dele, né? E pega o mandamentozinho dele lá com a figurinha e coloca aqui, ó, como um marcador de Bíblia. Aí você pode dar ele como um brindezinho. É um exemplo, é uma ideia que eu trouxe para vocês. Então, você pode ler as tirinhas para ele. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses.
Até a lição ela sugere que você coloque os 10 mandamentos na versão NTLH. O que significa isso aí? NTLH é você pegar os 10 mandamentos na Bíblia, na linguagem de hoje. Porque a criança ela vai entender mais fácil o que cada mandamento quer dizer. Então, você pegando na Bíblia, na linguagem de hoje, que é na versão NTLH, que é sugerido pela lição, aí você fica mais fácil para explicar para a sua criança e eles também entenderem. Então, a primeira diz assim, ó, não terás outros deuses, não terás outros deuses. Aí, para você explicar melhor, você pode dizer para ele, ó, não acreditem na existência de outro Deus e senão do Senhor. Aí, esse foi o primeiro mandamento. O segundo mandamento, o que é que diz? O segundo mandamento, não farás para ti imagens, ou seja, não adore qualquer criatura que pretenda representar a Deus. Aí você tem que explicar isso para sua criança, isso está na linguagem de hoje. Aí eu fui aqui já com uma outra figurinha. Aí aqui, ó, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Ou seja, não faça com que o nome de Deus seja ofendido por outras pessoas. Aí você vai explicar para eles. Aí eu coloquei aqui, ó, uma florzinha nessa tirinha aqui. O quarto mandamento. Lembra-te do sábado. Aí você explicar para ele, ó, preserve um tempo exclusivamente para Deus, né? Porque às vezes a gente usa todos os dias para trabalhar, para estudar, para passear, para ir à praia, para viajar, mas nós temos que ter um dia ou vários dias especiais para o nosso Deus, não é? Não necessariamente só ser um sábado, mas aquele dia que você tem para Deus, você tem que preparar e deixá-lo para Deus. Aí eu deixei aqui, ó, uma outra figurinha. O sexto mandamento, não matarás. Aí você vai explicar para ele, ó, que não tire a vida de nenhuma pessoa, né? Aí você vai explicar para ele que Deus ele não aceita isso, né? E o sétimo mandamento, não adulterarás. Aí eu coloquei aqui, ó, não tenha um coração leviano e infiel. Ou seja, uma pessoa que é infiel a Deus, ele só vive adulterando. Adulterando de todas as formas. Explica para ele, né? Que é pecado o adultério de todas as formas. Adulterar de todos os jeitos é pecado, né? Esqueci aqui o quinto, né? A quinta... honra teu pai e tua mãe. Aí você explica para ele, ó, que preservar sua família e seus valores. É importante. Honrar papai e mamãe não é só dar presente no dia da mãe, no dia do pai, não. Honrar é obedecer, é respeitar os avós, os pais, os tios, tá certo? A oitava tirinha aqui, ó, não furtarás. Ou seja, não construa uma imagem às custas do que você não tem. Não é? Você vai passar para sua criança que ela tem que viver aquilo que ela tem, não é? Falar o que ela vive e não dizer aquilo que ela não tem para outras pessoas, porque ela está o quê? Mentindo. E o nono mandamento, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, não inventa história que não houve, fofoquinha de alguém que você nem sabe se houve ou não, você está espalhando, né? Aquela fofoquinha passa para a tua criança, que Deus ele não se agrada disso, não é? Porque você vai inventar uma história de uma pessoa que não tem nada a ver com a situação e você pode prejudicar. Então, explique para a tua criança, professor, que não é bom estar dizendo falsos testemunhos. E o décimo não cobiçarás, ou seja, não tenha inveja do sucesso de outros. Então, explica para a tua criança que ele tem que estudar, ele tem que fazer a vidinha dele, não ficar invejando o outro, não estar cobiçando o que o outro tem, com olho grande. Explica ele que cobiçar é olho grande, inveja, tal, essas coisas assim que Deus não se agrada, não é? E aí, essas tirinhas você depois pode pegar para dar para eles como marcador de Bíblia. Foi uma ideia que eu trouxe para vocês. E falar que devemos sempre obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra dele em nosso coração e dar exemplo da nossa vida cristã, da nossa conduta cristã, para outras pessoas que nos rodeiam. Não é? Como já falei anteriormente, é viver a verdadeira vida cristã diante de Deus e seguir a Bíblia, obedecer os mandamentos que Deus deixou. Não fazer como o povo
que desobedeceu ali as ordens que Deus tinha dado para Moisés levar para eles, que decepcionaram Moisés. Então, professores, invistam nos seus alunos, na palavra de Deus, não é? Ao terminar também na lição tem a atividadezinha, né? Que você pode passar para o seu aluno fazer, e aí você pode corrigir as atividades dele e parabenizá-lo. Então, até a próxima aula. Se você gostou dessa lição, você dá o seu like, curte, comenta, tá bom? E aí também você vai orar encerrando a sua aula e despedindo dos seus alunos, dizendo para eles que na próxima semana tem mais. Tchau, tchau e fica na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.